se eles estivessem aqui também, porque nós vamos falar sobre a evangelização na família, né? Como evangelizar nossos entes queridos. A gente já compreendeu o Evangelho e o nosso desejo é que os nossos entes queridos, eles sejam evangelizados também, eles possam crer. E eu queria com vocês, meditar com vocês nessa noite sobre esse tema e dar para vocês aqui de forma bem prática algumas orientações que vão ajudar vocês a pregar o Evangelho, a proclamar o Evangelho para aqueles que ainda não têm o Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: vocês amam os entes queridos de vocês? Vocês não podem estar satisfeitos em vê-los sem Jesus. Que amor é esse, né? Que nos faz olhar para um filho, para uma nora, para uma irmã, para um irmão, e não achar que está tudo bem se eles morrerem sem Cristo. A gente sabe muito bem qual é o fim daqueles que morrem sem Cristo Jesus, né? Para eles não há salvação, a salvação está em Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é proclamar. E o que eu vou fazer com vocês nessa noite aqui é ensinar vocês alguns princípios que a gente tem que ter em mente no ato da evangelização, para a gente cumprir bem o nosso papel na evangelização, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, lá em 2 Coríntios. O tema que eu coloquei foi como evangelizar nossas famílias. Você que está nos acompanhando também pela internet, acompanhe na sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia. Se não tiver, abra aí uma página com uma Bíblia para você poder ler essa passagem, que vai servir aqui de base. Nós não vamos ficar só nela, mas eu queria lê-la para a gente poder ter a base bíblica para o que vamos falar. Diz assim, 2 Coríntios 5, versículos 20 e 21. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ore comigo nesse instante. Meu Pai, em Tua presença nós estamos e Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que pudéssemos ouvir a Tua Santa Palavra e aqui sermos orientados e alimentados por Ti. Eu Te peço pelos meus irmãos que aqui estão, Pai, abre o entendimento deles, como o Senhor também abre o meu entendimento, para que possamos aqui, Deus, saber da Tua parte como evangelizar, como proclamar o Teu Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem, principalmente e especialmente dentro dos nossos lares. Seja com cada um dos meus irmãos, seja comigo, dá-nos da Tua luz, assim eu Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, infelizmente há muita gente que deseja evangelizar, e deseja evangelizar, né, Samaria, Judeia, mas não se preocupa com Jerusalém. E por que eu estou dizendo isso? Você precisa entender geograficamente uma coisa. Quando Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, depois de ter ressuscitado e encontrado os discípulos, ele disse o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Quando Jesus diz aos discípulos o seguinte: vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão começar a testemunhar de mim no lar de vocês, na cidade de vocês, ou seja, em Jerusalém, que era onde grande parte daquele povo que estava ali, não todos, porque havia, ia haver gente também de muitos lugares quando o Espírito descesse, mas os moradores de Jerusalém deveriam começar a evangelização e o testemunho de Cristo por Jerusalém. Depois, Judeia e Samaria, que aí são regiões maiores. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês vão primeiramente evangelizar João Pessoa, depois vocês vão para onde? Bahia, Cidade do Conde, e depois até os confins do mundo, né? Então, ele nos faz entender, ele nos permite entender uma preocupação inicial com o próprio lar. A evangelização, ela deve começar e deve acontecer primeiramente no nosso lar, na mesa, na hora da refeição, instruindo os nossos filhos, instruindo os nossos netos,
né, fazendo o nosso papel para que eles conheçam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e possam amá-lo de todo o coração. Meus irmãos, Cristo nos fez embaixadores seus nessa existência. Já perguntou por que Cristo não nos levou com Ele quando Ele ressuscitou? Por que Cristo nos deixou aqui nessa existência? Ele nos deixou porque Ele nos deu um papel. E o papel é o papel de embaixador. Quem é o embaixador? O embaixador é aquele, no contexto bíblico, que leva a mensagem do seu Senhor adiante. O embaixador, ele recebe uma mensagem e essa mensagem é levada adiante para ser comunicada a outros povos, a ser comunicada a outras nações. Então, Jesus, ele nos deixou aqui como embaixadores seus. Quando Paulo aqui nos diz no versículo 20 que lemos, né, ele diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Observe que Paulo não está dizendo eu sou embaixador, ele está dizendo que nós somos. Então, ele inclui ele e toda a igreja. Nós somos embaixadores, nós levamos uma mensagem. E como embaixadores, o nosso desejo é que essa mensagem seja comunicada. E essa mensagem, ela deve ser comunicada primeiramente onde? Em Jerusalém. E onde é Jerusalém? A nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos parentes, aqueles com quem convivemos. Meus irmãos, nós precisamos cumprir bem o nosso papel como embaixadores. E como é que a gente cumpre o nosso papel como embaixador? O que é que nós precisamos observar para realizar bem a nossa missão como embaixadores de Cristo aqui na terra? Saiba de uma coisa, você recebeu esse dever, essa obrigação, e Deus vai pedir conta por essa obrigação que Ele nos deu. É como um senhor de uma fazenda que coloca alguém para administrar aquela fazenda e viaja. E quando ele volta de viagem, ele vai procurar o administrador e vai dizer: o que foi que você fez na fazenda que eu te dei? Os gados ainda estão vivos? Você plantou na terra? Você fez a fazenda prosperar? Ou será que você simplesmente não fez nada? E aí, cada um receberá a sua devida recompensa pelo trabalho que exerceu. Nós somos embaixadores, temos uma mensagem e essa mensagem nos coloca debaixo de uma grande responsabilidade. Por quê? Porque Deus vai pedir conta do trabalho que a gente tem desenvolvido. Meus queridos irmãos, então o que é que nós precisamos observar para cumprir bem o nosso papel como embaixadores? Eu queria apresentar para vocês aqui 9 princípios que eu recomendo que vocês anotassem, para que depois vocês pudessem refletir, ruminar um pouco mais aí esses princípios que devem ser considerados ou observados quando nós vamos evangelizar a nossa família, quando temos diante de nós um familiar que não é crente, que não crê em Jesus ainda. Então, o que é que nós, como cristãos e como embaixadores, devemos observar? Então, vejamos o primeiro princípio. Primeiro princípio: faça a evangelização sob a graça de Deus. Vou repetir: faça a evangelização sob a graça de Deus. O que é que isso significa? Significa que nós não devemos temer errar na tentativa de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz assim: eu não vou evangelizar porque eu tenho medo de repente falar uma coisa que não é, ou então começar um diálogo ali e perceber que o diálogo não vai se estender, e por conta disso deixa de evangelizar. Meus irmãos, nós precisamos entender que estamos debaixo da graça de Deus. Tudo o que fazemos para o nosso Deus, irmãos, não é perfeito como Deus desejaria, mas Ele nos dá a graça de na nossa imperfeição, nos usar como instrumento para a proclamação do Evangelho. Então, quando você, a partir de hoje, quiser evangelizar um parente seu, tire, afasta, repreenda da sua mente essa ideia de que eu preciso primeiro estar tinindo em perfeição para poder falar do Evangelho àquela pessoa, né, que eu amo. Não pense assim. Faça o que você tem para fazer debaixo da graça de Deus. Isso quer dizer que você talvez irá cometer alguns deslizes, de repente vai começar uma conversa e não sabe bem como prosseguir aquela conversa, e de repente vai dizer: poxa, eu não fiz da maneira correta, mas aí as tentativas que você vai fazer, vai aperfeiçoando a sua evangelização, até que, se Deus soberanamente quiser operar, Ele alcance o coração daquela pessoa
que você deseja que ela entenda o Evangelho e creia em Cristo Jesus. Irmãos, um bom embaixador de Cristo fala da mensagem e está sempre aperfeiçoando a sua evangelização. Ninguém é perfeito. Mesmo que você já tenha uma longa experiência com evangelismo, a gente tem sempre o que aprender. Temos sempre o que aprender. Então, um bom embaixador, um bom evangelizador, evangelizadora, é uma pessoa que está sempre aperfeiçoando. Tá certo? Então, primeiro princípio, faça a evangelização sob a graça de Deus. Segundo princípio, esteja atento às necessidades da sua família ou dos seus familiares e fale de Cristo a partir dessas necessidades. Às vezes, a dificuldade que muita gente tem de evangelizar é o seguinte: eu preciso dizer àquela pessoa uma mensagem, né, que eu sei qual é, mas que não tem nada a ver com a vida dela. E às vezes o que nós encontramos dentro do nosso lar são situações dramáticas na vida dos nossos entes queridos, que são verdadeiras portas abertas para que a gente proclame o Evangelho de Cristo. Às vezes é uma decepção, às vezes é uma tristeza profunda, às vezes é um problema de saúde, né, que está ali gerando aquele incômodo na pessoa, e a pessoa busca uma explicação para o que está passando, né? Às vezes é até uma experiência de morte. Irmãos, a morte ela é uma oportunidade muito propícia para que a gente evangelize, porque na morte todo mundo se pergunta: poxa, não deveria ter morrido agora, poderia ter prolongado um pouco mais, e aí a pessoa se pergunta: por que ele morreu, por que ela morreu? Então, irmãos, nós temos resposta à luz do Evangelho de Cristo para essas situações. Então, esteja atento às necessidades dos seus familiares e fale de Cristo a partir delas. As lutas e tristezas, irmãos, dos nossos entes queridos, são oportunidades para falar do Evangelho. Seus filhos, às vezes, chegam questionando, né, a questão da autoafirmação, né? Tem muita gente que, às vezes, está lá, a esposa, né, que nunca se acha bela, embora o marido diga: minha filha, você é linda, e ela está lá nesse questionamento. E aí você percebe que a identidade, quem nos dá a verdadeira identidade, que faz descansar o nosso coração, não é o espelho. Quem nos dá a verdadeira identidade é Cristo. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Cristo é essa imagem perfeita de Deus, da humanidade. Então percebam que no diálogo e no relacionamento familiar, nós podemos, irmãos, encontrar várias brechas para pregar o Evangelho. Observe bem os seus parentes, observe os seus filhos, né, que vão começar a fazer questionamentos, que vão perguntar coisas: e depois que eu morrer, e aí? Ou por que a senhora ou o senhor vai morrer? Esses questionamentos, irmãos, o Evangelho traz uma resposta que dá descanso ao coração. Meus irmãos, o Evangelho ele veio para reconciliar com Deus todas as coisas. Veja o que diz Paulo lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Deus reconcilia consigo mesmo o que, irmãos? Todas as coisas. Então, aquilo nessa vida que está fora do lugar, que está fora dos trilhos, que não está debaixo da bênção de Deus, o que é que Deus vem fazer através de Cristo Jesus e do seu sangue? Reconciliar consigo mesmo essas coisas. Agora, você como evangelista, o que é que você precisa fazer? Aproveitar as oportunidades para mostrar como Jesus reconcilia aquela tristeza, aquela pergunta sem resposta, daquela tragédia que aconteceu, talvez, aquela enfermidade que a gente não queria que acontecesse conosco, mas aconteceu, que são questões que mexem conosco. Então, esteja atento a essas situações, essas necessidades, e comece a evangelizar a partir dessas necessidades. Eu sei que quando alguém está lá com ansiedade, você pensa logo: tem que tomar um remédio, tem que ir no psicólogo, né? Tem gente que diz logo isso, né? Tem crente que diz logo isso e perde a oportunidade para mostrar como Cristo traz alívio à ansiedade, né? Como está debaixo do cuidado dele, nos faz baixar a cabeça no travesseiro, pegar no sono e dormir em paz.
Então, meus irmãos, são momentos como esses que vão aparecer dentro da nossa família, dentro do contexto familiar, que a gente precisa entender como uma necessidade, que é uma oportunidade de pregar a Cristo Jesus, de evangelizar e mostrar a boa nova. Um bom embaixador, irmãos, aproveita as situações dos familiares para falar de Cristo. Deixa eu perguntar a você, como é que você tem remediado as situações que você tem visto dentro da sua família? Você tem remediado na base dos argumentos e dos remédios mundanos, né? Porque o mundo está cheio de respostas, mas que não traz a cura, né? Remédios que não traz a cura, são só paliativos. Você sente um alíviozinho aqui, mas não resolve. É como aquele Doflex que você toma, né? Se você tem um problema, está lá, a dor lá, você pode tomar naquele momento alivia, mas o real problema você não consegue sanar. Então, às vezes, ao invés de estarmos evangelizando, a gente está dando Doflex. Em vez de ir direto na ferida, a gente está dando Doflex, paracetamol para aliviar a febre, né? E não trata a ferida como deveria ser tratada. Então, a partir de hoje, quando você vê a sua família com alguma necessidade, peça ao Espírito Santo, como através dessa situação eu posso falar de Jesus, a vida dele, a vida dela? Como eu posso falar do amor de Cristo para, de repente, um parente meu que está ali a ponto de se divorciar, né, que está desquitado? Como é que eu posso falar do amor de Cristo? Meus irmãos, vai ter alguém ali para lhe ouvir. E se você souber como pregar o Evangelho nessa situação, ele vai querer ouvir, porque ele quer uma resposta. E Jesus tem essa resposta. Em terceiro lugar, ou terceiro princípio, né, são 9, e eu não queria que vocês se cansassem não. Estou no terceiro agora, tá bom? Então, qual é o terceiro princípio? Seja humilde na evangelização dos seus familiares. Seja humilde. Em outras palavras, ou ao contrário disso, não seja, né, arrogante. O contrário da humildade é a arrogância. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Né? Fechou o diálogo. Acabou-se. Né? Agora eu sou santo, mas você tem pecado demais. Né? Às vezes tem pessoas que são assim, né? Acham que o Evangelho nos torna perfeitos, santarrões, né? Somos santos demais e precisamos então acusar A ou B porque estamos numa posição melhor, de superioridade. Isso não é evangelização, irmãos. Isso fecha a porta do coração dos nossos familiares para aquilo que a gente tem para falar. O que é que a gente precisa ter, irmãos? Humildade. E o que é humildade? Dependência de Deus. Mostrar ao outro que não somos a última Coca-Cola do deserto, mas que somos uma pessoa vulnerável como ele, como ela, e que precisamos da graça de Deus e que essa graça um dia nos alcançou. Eu diria até para os irmãos o seguinte, que sem a humildade é impossível que alguém receba o Evangelho. Sabe por quê? Como é que alguém vai receber o Evangelho se ele já é bom o suficiente? Me diga, como é que você vai receber o Evangelho se você já é bom, Deus já olha para você, você não precisa de Jesus. Você já é perfeito, você já é perfeita. A humildade é a porta de entrada para o Evangelho. E quando nós então reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, que não somos o que Deus queria que fôssemos, então nós nos agarramos a Cristo Jesus. E isso é um ato de humildade. De humildade. Irmãos, a humildade é uma marca de quem já recebeu o Evangelho. E você, como um evangelizador que já recebeu o Evangelho, eu espero que sim, você tem que testemunhar dessa humildade. Você tem que ser mais humilde. Enquanto isso não acontecer, você não vai estar dando prova, testemunho de que de fato o Evangelho chegou à sua vida. Porque o Evangelho, irmãos, nos torna humildes. O Evangelho nos faz crescer, como alguém já disse, como um rabo de cavalo, né, para baixo. Crescer, mas crescer para baixo. Né? Como disse João Batista, né, importa que ele cresça e que eu diminua. Meus queridos irmãos, ao cumprir nossa missão como embaixadores, sejamos dependentes de Deus em cada palavra que nós falamos e no testemunho que damos para os nossos familiares. Hoje à tarde eu falava com alguém e aí eu dizia à pessoa que hoje estaria dando esse estudo aqui sobre a evangelização de família. Imediatamente a pessoa disse assim para mim, olha, evangelizar família é muito difícil, porque família
tem um relacionamento diferente com a gente, sabe do que a gente faz, vê o que a gente faz, e isso torna a evangelização mais difícil. E aí, como é, Axa? Pois é, mas aí é que está a história, né? E quando você não tem um bom testemunho, né? Aí dentro, você pode fingir aqui na igreja, ser uma maravilha, um santo, uma santa, mas em casa não tem como esconder. 24 horas você está convivendo ali, não tem como esconder. Então, para essas pessoas com quem você convive 24 horas e está lá mostrando as unhinhas, né? Para essas pessoas se torna bem mais complicada. Agora, detalhe, a pessoa falou isso, eu não deu tempo eu reagir, porque a pessoa chegou rapidamente lá em casa e saiu, mas assim, a gente precisa entender, irmãos, que a gente não precisa ser perfeito para evangelizar. E eu acho que, compreendendo as nossas limitações, é que a gente vai ter a oportunidade maior ainda de mostrar a graça de Deus na nossa vida. Então, está lá o nosso ente querido dizendo, mas você fala isso, você fez isso, aquilo, outro, que sabe, que vive com a gente. E aí você aproveita e diz assim, de fato, você tem toda razão, mas o meu Deus e o Deus que lhe ama, que morreu naquela cruz, é gracioso e nos aceita sendo nós ainda pecadores. Essa é a grande graça, né? Deus não nos ama de acordo com o que a gente faz, Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. E aí, nas nossas imperfeições, claro, imperfeições estas que estão sendo trabalhadas na santificação, né? A gente está sendo santificado. Essas imperfeições um dia vão sumir todas, quando formos glorificados, quando Jesus vier restaurar todas as coisas. Até lá, estamos nesse processo de aprendizado, né? Então, meus irmãos, devemos agir com humildade na evangelização dos nossos familiares. Até aí tudo bem, está claro? Amanhã será que já surte algum efeito lá? Já tem uma conversa diferente com o irmão, com o parente, né? Eu espero que sim. O que eu estou dizendo aqui para vocês, né, é algo muito prático. Se vocês só estiverem aqui teorizando, observando ensinamentos, vocês nunca vão evoluir, nunca vão experimentar a graça que há na evangelização. Porque a evangelização, irmãos, quanto mais a gente evangeliza, mais a gente é fortalecido e mais desejo temos de evangelizar. Quando a gente acaba uma evangelização, que a pessoa entende a mensagem, é comovida por Deus por aquela mensagem, o nosso desejo é não parar mais de evangelizar. É fortalecedor. Só sabe, irmãos, como é fortalecedor a evangelização, quem evangeliza. Se você só conhece a palavra aqui, eu conheço, eu sei o que é isso, eu sei o que é evangelização, consegue definir, você não vai ser animado a evangelizar. A evangelização, irmãos, quando a gente pratica e vê Deus agindo, e enfrentamos lá as dificuldades da rejeição, da humilhação, tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou, é que a gente é fortalecido a fazer cada vez mais, né, Julinha? Julinha está aqui respondendo tudo. Né? Amém? Vamos então para o quarto princípio. Qual é o quarto princípio para a evangelização da família? Esteja convicto de que você tem as respostas mais importantes para a vida. Esteja convicto disso. Não vá para a evangelização, não comece a dialogar inseguro, como se o que você tem para dizer não fosse algo verdadeiro, como se não fosse algo certo. Tenha convicção naquilo que um dia você creu. E fale, sabe por quê? Porque as respostas que Cristo tem, irmãos, a ciência não pode dar, né? O homem natural, pela sua própria luz, não pode encontrar, continua em trevas. Agora à tarde, desde pela manhã hoje, eu estou evangelizando um ateu. Estou evangelizando ele. E esse indivíduo já bateu, irmãos, na tecla. Eu estava dizendo ali a Cláudia, como é uma obra sobrenatural? Por quê? Porque eu estou evangelizando ele. Está falando de Cristo. E o tempo todo que eu falo de Cristo, é como se eu falasse de alho e ele falasse de bugalhos. Sabe o que é o bugalhos, né? A casca da palha. Ele fala da casca e eu falo da essência. Eu digo, Jesus te amou, morreu por você na cruz. Aí ele vem e diz assim, mas Jesus foi um romano que estava dentro de uma narrativa romana e que ele não existiu. E você tenta falar e ele fala, você percebe que são premissas totalmente diferentes. Por quê? Porque ele não tem fé.
Ele crê apenas baseado na razão. E eu tento mostrar a fé. Mas eu não deixo de mostrar, sabe por quê? Mesmo sabendo que as premissas são diferentes, porque o Espírito Santo usa a pregação do Evangelho para que aquele coração endurecido em algum momento pare e diga, opa, isso aqui faz sentido. E a última resposta que eu dei a ele foi, Jesus morreu por você, Jesus te aceita como você é, mesmo nas tuas falhas, mesmo com o orgulho que você tem dentro do seu coração, Ele te ama. Quem fez isso por você? Eu fiz essa pergunta, não sei se ele respondeu, não é? Mas, irmãos, nós não podemos deixar de falar com convicção daquilo que é a verdade. Meus irmãos, falar do que Jesus fez na cruz do Calvário é dizer para a pessoa, olha, não há outro meio para você se achegar a Deus se não for por Cristo. Você vai trabalhar a vida toda, daqui a uns dias você morre, acabou, e aí? Você vai se encontrar com Deus, o que é que você vai apresentar para Ele? A conta do banco que não vai ter mais? Né? Toda a riqueza que você juntou nessa terra, nada disso traz a resposta para aquilo que é tão essencial para nós. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Como ter paz com Deus? E você, quando for evangelizar um familiar seu, tenha convicção dessas verdades. Vá com a certeza de que você tem a resposta. Né? Claro que não é uma resposta criada pela sua cabeça, mas é uma resposta que a Bíblia te dá, que a Bíblia nos dá. Conhecendo o Evangelho, sabendo o que o Evangelho ensina, a gente precisa ir com essa convicção. Irmãos, diga. Eu acho que está, porque ele está puxando conversa demais e eu fosse outro, talvez já tinha rejeitado, né? E eu disse a ele, olha meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, a gente tem premissas diferentes. Você acredita numa conjectura, você acredita que uma narrativazinha bem contada para empacotar a Bíblia, né, vai dar uma paz na tua mente e no teu coração. E você não vai encontrar essa paz na sua mente e no seu coração. Porque tudo que você está falando, eu disse a ele, vai ser questionado. E você não tem segurança. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, o que eu estou falando pela fé, eu tenho plena segurança. Por quê? Porque eu experimentei. Porque no meu coração eu tive a experiência real e eu não tenho como duvidar disso. Não é uma questão de alguém dizer em bases matemáticas, históricas e geográficas que Jesus é aquilo, é Deus. Porque a ciência não pode me dizer isso. Só quem pode me dizer isso é o Espírito Santo de Deus. E eu disse a ele, o que você precisa é do Espírito Santo de Deus para enxergar o que eu estou enxergando. Agora, o que você está enxergando, eu estou vendo claramente e não satisfaz o meu coração. Eu não tenho como satisfazer o meu coração com a razão apenas. Eu preciso olhar para Jesus e ver o amor de Deus em Cristo Jesus. De um Cristo que morreu por mim, de um Cristo que levou a minha condenação, que levou o meu castigo. Então eu olho para Cristo e isso me traz a paz que eu tanto procuro. E aí eu disse para ele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu falo tudo isso e ele me diz o quê? Mas o Antigo Testamento foi escrito pelo povo tentando justificar. Aí vem com uma conversa que tem nada a ver, e você percebe que assim, é uma coisa totalmente desencontrada. Né? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse tipo de evangelismo, você também acontece em casa. Você está falando para o seu parente lá, tá falando do amor de Cristo, tal, e tudo que ele interpreta ou ela interpreta, está no âmbito da razão, não passa disso, e você fica até perturbado. Como é que essa pessoa não consegue ver isso? E aí você precisa entender uma coisa, o seu papel não é converter e dar visão a ninguém. Seu papel é proclamar o Evangelho. Proclame o Evangelho e ore para que o Espírito Santo ilumine. Agora, como é que o Espírito Santo vai iluminar se não há quem pregue? Se você não prega? Ah, eu queria que meus filhos fossem todos crentes, amantes de Jesus. Mas você não prega. Você só espera que o Espírito Santo um dia venha. Mas como o Espírito Santo vai agir se a palavra não estiver junto, sendo pregada ao coração deles, ao coração delas? Então a gente precisa, irmãos, entender isso. O Espírito Santo atua. Por isso que Paulo vai dizer, e eu vou falar já já, porque como ouvirão se não há quem pregue, né? Paulo não diz assim? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Né? Conhecereis a verdade vos libertará, mas tem que ter alguém para pregar a verdade. E o Espírito Santo agir nessa verdade lá no coração. Então, eu sei de uma coisa, que esse ateu, se ele não estiver me assistindo,
que certamente a essa altura já deve ter procurado minha vida na internet, né? Se você estiver me assistindo, camarada, a minha oração é que Deus chegue ao seu coração. Falo isso, não sou melhor do que você, mas eu falo isso com o desejo de um Cristo que te ama, né, e que quer te converter a Ele, para que você experimente a paz que só Ele pode dar, tá bom? Então, meus irmãos, você sabe dar respostas sobre o mal nessa existência? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa se perguntar ao pensar nesse princípio. Porque às vezes a gente acha, por exemplo, que algumas coisas ruins que estão acontecendo na nossa família, na nossa vida, não têm relação com Deus e está relacionadas diretamente com Deus, né? Às vezes, por exemplo, hoje mesmo eu tive que pela manhã socorrer meu irmão. Meu irmão veio do interior, quando chegou aqui em Jaguaribe, o carro dele parou. E para não piorar a situação, né? Quando ele fez a curva, passou em cima de uma boca de lobo, estourou o pneu da frente do carro. Esse carro dele já fazia um mês que estava na oficina, ele tirou essa semana. E a primeira viagem que ele fez, aconteceu isso. Qual é a pergunta que acontece? A primeira pergunta que acontece: meu Deus, tem alguma maldição sobre mim? Está acontecendo, eu fiz alguma coisa de errado, porque já há tanto tempo, e foi isso que ele perguntou. E aí a minha cunhada disse: mas isso pode ser um livramento de Deus. A gente não sabe, né? Pode ser um livramento de Deus. Na verdade, a gente não sabe, né? Mas percebam que são questionamentos acerca da vida. Quem está no controle da vida? Por que coisas ruins me acontecem? Né? Por que eu não nasci com aqueles atributos físicos de tal pessoa? Talvez seja uma pergunta que você faça. Por que eu sou tão baixinho? Por que eu sou alto e magro? Por que eu sou magro? Por que eu sou gordo? Então, essas perguntas, irmãos, a gente faz a vida no sentido de quem está no controle disso? Qual o sentido disso? Por que as coisas são assim? Esses questionamentos não podem ser dentro da família, com certeza. Um filho, até mesmo a gente está fazendo esses questionamentos cedo ou tarde. E a gente vê nisso o quê? Uma oportunidade de evangelizar e de afirmar convicções, certezas que o Evangelho nos traz. Morreu um entre nós. Por que me bate uma tristeza na morte de um ente meu? Porque as coisas não deveriam ser assim. E por que não são assim? E por que não deveriam ser assim? Porque o pecado entrou no mundo. E o que é o pecado? O pecado é a desobediência de Deus. E a consequência dessa desobediência é morte. Percebam como as coisas vão ligando. Sim, como eu resolvo esse problema da morte? Como é que eu resolvo o problema da morte? Você não resolve. Quem resolve é Cristo por você. Ele morreu por você, para que você agora tenha paz com Deus. Você receba, em vez de morte eterna, você receba vida eterna. Estão percebendo como é que as coisas vão se ligando? E quando a gente tem a convicção do Evangelho, a gente consegue, numa oportunidade dessa, levar o Evangelho ao coração dos nossos entes. Então a gente tem que saber, irmãos, fazer essa leitura para chegar até lá. E se ele me rejeitar, e se ela me rejeitar? Se alegre, porque rejeitar primeiro a Cristo. O Evangelho vai ser sempre confrontador. O Evangelho vai ser sempre arriscado, porque a gente vai dizer coisas que vão confrontar as pessoas. E quando há o confronto, as pessoas não aceitam, elas até ficam chateadas conosco, né? Mas a gente tem que proclamar. Meus irmãos, em quinto lugar, o quinto princípio. Qual é o quinto princípio para a evangelização da família? Evite discussões sobre a moral e foque na separação entre a pessoa e Deus. Meus irmãos, o erro mais comum, vou repetir, evite discussões sobre a moral, sobre, eu sou melhor, minha vida está mais correta do que a sua, né? Eu não pratico tanta coisa errada, você pratica, né? Não tem esse tipo de discussão. Evite esse tipo de discussão e foque no essencial do Evangelho. Qual é o essencial do Evangelho? O homem, aquela pessoa está separada de Deus. E Deus veio, através de Cristo Jesus, nos reconciliar com Ele. Às vezes, dentro da família, é muito comum a pessoa dizer assim, mas você só quer ser o santinho, né? Eu vejo que tu faz de errado. Eu vejo a maneira como tu fala com tua esposa, com os teus filhos, né?
E aí começa a colocar a questão do evangelho numa questão unicamente de moral. Ou seja, se você não age, não faz uma coisa certinha, se você não tem nenhum defeito, ou se você é uma pessoa imperfeita, então você não tem condições de falar do evangelho. E se você não entender que a questão não é sobre você, é sobre ela e Deus, sobre a pessoa e Deus, a separação que o pecado causa entre ela e Deus, você nunca vai conseguir evangelizar. Você nunca vai conseguir. É. Uhum. Nada, 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 nada. Não, mas tem pessoas que acham que a evangelização é isso. Aí piorou a situação para o outro. Pois é, irmãos, infelizmente. Ou seja, olha a evangelização, né? A preocupação em usos e costumes. Então, a mulher não pode usar tal roupa, a mulher não pode usar isso, o homem não pode usar aquilo, e fica nessa discussão e o evangelho não é proclamado. O evangelho não é proclamado. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei muito preocupado. Uma pessoa, um crente de uma igreja muito grande, que vocês aqui inclusive já frequentaram, já participaram, foi fazer uma Bíblia comigo, uma restauração de uma Bíblia lá em casa. E ele, conversando com ele no WhatsApp, ele disse assim: pastor, eu gostaria de colocar um capítulo na capa da minha Bíblia. E eu disse: ô irmão, deixa eu dizer uma coisa, senhor, um capítulo é muita coisa, um capítulo são 26 versículos, como é que a gente vai escrever 26 versículos na capa da sua Bíblia? Não, mas eu quero pelo menos um capítulo. Aí eu digo: meu Deus do céu, o que é que esse homem está dizendo? Ele quer pelo menos um capítulo. Aí eu digo: olha, eu vou mandar para o senhor. Mandei para ele o texto, que era de Atos, ele queria Atos 2, todinho, na capa da Bíblia, escrito na capa da Bíblia dele. Aí pelo menos foi isso que eu entendi. Aí na conversa vai, conversa vem, eu descobri que aquele irmão não sabia nem o que é um versículo da Bíblia. Ele queria dizer para mim o seguinte: eu quero um versículo, e eu dizendo, irmão, um capítulo. Ele não disse versículo em momento nenhum. Depois de conversa eu descobri que ele não sabia o que é um versículo. Ele disse: eu vou tirar uma foto para dizer o que é que eu quero. Aí estava lá, capítulo 2, versículo 4. E o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, tal. Aí eu disse: irmão, entendi agora. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para vocês perceberem, né, a que nível de ignorância bíblica há no nosso meio. Ou seja, se essa pessoa não sabe diferenciar um versículo de um capítulo, ela não sabe ler a Bíblia, ou pelo menos no lugar onde ela está, a Bíblia não tem sido ensinada e pregada. Porque se você vai para um culto e a pessoa diz: abra no capítulo 4, versículo 2, você tem que saber onde é que se localiza. Você sabe o que é um capítulo, você sabe o que é um versículo. Mas se a pessoa não consegue diferenciar uma coisa da outra, então está complicado. Ou então ele tem alguma dislexia, sei lá. Mas pelo que ele conversou, não tinha. Então, meus irmãos, a evangelização às vezes se inclui aí, sabe por quê? As pessoas acham que evangelizar é chamar para ir para a igreja, discutir sobre usos e costumes,
tamanho da roupa A, do tamanho da roupa B, se a pessoa é uma pessoa que frequenta muito, se não frequenta muito as reuniões, e como se evangelização fosse isso, não é. Evangelização, irmãos, consiste em mostrar, né, a boa nova. E qual é a boa nova? Você está separado de Deus, mas Deus te ama tanto, que Ele proveu Jesus para que você agora pudesse estar num relacionamento correto com Ele, e ter a vida eterna aqui e no porvir. Basicamente é isso. E nisso consiste a evangelização. Mas aí, sexto princípio. Qual é o sexto princípio que devemos considerar? Seja intencional, planejando o que você irá dizer durante a evangelização. Antes de dizer assim, hoje eu vou evangelizar o meu ente querido, vou evangelizar a minha sogra, meu irmão, meu tio, meu avô, meus filhos, meu cônjuge, planeje. Seja intencional nesse planejamento. Tenha uma maneira de apresentar o Evangelho. Planeje como será feita a abordagem, né? O que é que você vai tratar primeiro? Eu dou até para você aqui uma orientação. Uma maneira interessante de você desenvolver um diálogo, né? É fazendo perguntas. Faça pergunta diante daquilo que ele ou que ela está passando. E aí, as perguntas que você fizer e as respostas sendo dadas, você vai ter a oportunidade, você vai perceber por onde você deve começar a apresentar o Evangelho para aquela pessoa. Então, planeje, porque às vezes você pode chegar lá de uma forma toda desorganizada e não apresentar a coisa de uma forma compreensível, né? De uma forma compreensível. Você pode saber o que é, mas ficar naquela coisa confusa e às vezes até confundir mais ainda a pessoa que estará te ouvindo. Não se esqueça de que evangelização não requer perfeição, você está debaixo da graça de Deus, vai aprendendo e vendo qual é a melhor abordagem que você pode fazer. Será que é melhor abordar na hora do almoço, depois da refeição? Será que é quando a gente dá uma saída, né? E de repente ali ser uma oportunidade para a gente evangelizar? Crie uma estratégia para fazer a evangelização. O sétimo princípio é o seguinte: reconheça o que você sabe e o que você não sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles vão fazer perguntas que você não vai ter como responder. Por quê? Porque nem você, nem ninguém sabe. Porque a Bíblia não mostra para nós claramente como é que as coisas são. Por exemplo, por que um filho de Deus, servo de Deus, ele tem um câncer, enquanto uma pessoa que vive praticando mal, que vive fazendo coisas erradas, tem saúde para dar e vender? Né? Por quê? Aí a questão é, que justiça há nisso? Que justiça há num Deus que olha para mim e para você, diz, nós somos filhos dele, mas ele permite que uma enfermidade terrível aconteça sobre nós, enquanto uma pessoa má, horrivelmente má, que vive cometendo crimes hediondos, está lá com muita saúde. Então, você tem que ter a humildade para dizer, eu não sei. Quem é que vai dizer? Quem é que vai ter resposta para isso? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, que Deus é sábio em tudo que faz, que Ele está no controle de todas as coisas e que certamente Ele tem um plano para essas coisas. Agora, lhe explicar e dizer como e porquê, eu não sei. Eu acho que as palavras do profeta Isaías nos ajudam bastante nesse sentido, nessa humildade que a gente precisa ter. Veja o que diz Isaías 55, versículo 8. Por favor, quem encontrou pode ler. Isaías 55, versículo 8. Pode ler. Estamos terminando, viu? O que é que diz? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os vossos pensamentos. O que é que Deus está dizendo? Olha, vocês têm uma maneira de pensar, mas eu estou acima. Vocês não conseguem alcançar a minha maneira de pensar. Se eu fosse explicar para vocês a profundidade de tudo o que acontece na vida, vocês não compreenderiam. Vocês achariam confusos demais, estariam para além do entendimento de vocês. Então, meus irmãos, na evangelização dos nossos familiares, diante de perguntas que a gente não tem respostas,
a gente precisa ter a humildade para reconhecer, eu não sei. E eu digo mais a você, não pense que o Evangelho será desacreditado por isso. Você vai mostrar, né, que você é uma pessoa autêntica. Você vai mostrar que você sabe que tem coisas que não tem explicação. Só Deus é quem pode explicar e Ele não quis explicar, né? 8º princípio, seja um bom ouvinte fazendo perguntas. Seja um bom ouvinte fazendo perguntas. Como assim, pastor? Fazendo perguntas. O que é ser um bom ouvinte, irmãos? Ser um bom ouvinte não é saber ouvir os sons que o outro está emitindo. Ser um bom ouvinte é adentrar na história que está sendo falada, ser participante naquilo que o outro está dizendo. E aí o que é que acontece? Muitas vezes na evangelização, a pessoa começa a falar e você está tão preocupado em dizer uma coisa do Evangelho que você não está ali tendo a participação na história da pessoa. E se a pessoa percebe que você não está participando do que ele está passando, do que ela está passando, ela não vai querer confiar em você, ela não vai abrir o coração para que você fale mais daquilo que você se propõe a falar. Então, para participar da história do outro, faça perguntas. Faça perguntas. Quando eu estou ouvindo alguém, eu faço perguntas, irmãos, porque eu quero que a pessoa saiba que eu estou preocupado em cada palavra, em cada coisa que ela está dizendo. E à medida que eu vou participando, então, da história dela e vou mostrando interesse no que ela está falando, mais a pessoa vai se abrindo para que eu possa falar do Evangelho para ela. Irmãos, ouvir é vivenciar as histórias alheias. E as perguntas vão sinalizar que nós estamos envolvidos na experiência alheia. Tenha interesse verdadeiro nas lutas e nos pontos de vista das pessoas com quem você tem evangelizado, ou para quem você tem evangelizado. Eles serão a porta de entrada, né? Elas serão, né, essas perguntas, serão a porta de entrada para a evangelização. E por fim, para a gente encerrar, e a gente não poderia encerrar com outro princípio, diferente desse, que é o seguinte: entregue a Deus o resultado da sua evangelização. Sabe o que é que mais desanima no evangelismo? Desanima quando a gente espera os resultados pelas nossas próprias forças. Desanima porque a gente está falando de Cristo, pregando a Cristo, a gente queria que aquilo que nós fizéssemos imediatamente tivesse uma resposta. E não é assim que acontece. Por quê? Porque quem dá o crescimento à palavra é Deus, né? A gente é como o agricultor, a gente planta, né, a gente rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então você está lá pregando, evangelizando, e aí espere em Deus para que a semente brote e dê o seu fruto. A evangelização, irmãos, é o meio, mas é Deus quem salva. Como disse Paulo lá em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, plantemos e reguemos o Evangelho em nossas famílias, mas lembremos no nosso coração de que é Deus quem dá o crescimento. Para a gente não desanimar. A gente precisa confiar, Senhor, Tu és soberano. Tu sabes o quanto eu queria que meu filho, que o meu cônjuge se convertesse, se rendesse a Ti. Mas eu sei, Senhor, que é o Senhor quem faz crescer a palavra no coração, é o Senhor quem abre os olhos e quem regenera, converte o coração endurecido. Então, meus irmãos, não esqueçamos disso para que a gente não venha desanimar. Tem gente que já disse: pastor, já preguei tanto, já falei tanto. Você está plantando. Ore mais, para que Deus soberanamente faça crescer a semente do Evangelho no coração. Meus irmãos, Cristo nos deixou nesse mundo como embaixadores. Você e eu somos embaixadores, e como embaixadores temos uma mensagem a ser anunciada. E precisamos cumprir bem o nosso papel, a começar pelos nossos lares. Portanto, meus irmãos, oremos, peçamos a Deus: Senhor, dá-nos sabedoria para aplicar aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. São princípios que a gente precisa internalizar e guardar em nossos corações, né, de uma forma estratégica, para chegar ao coração das pessoas que nós amamos. Porque não faz sentido, irmãos, dizer que a gente ama o nosso filho e está contente que ele esteja distante de Cristo.
Não tem como a gente dizer que ama o nosso ente querido, mas hoje, se ele morrer hoje sem Cristo, a gente sabe para onde é que ele vai, né? Para distante de Deus. Meus irmãos, observe as oportunidades que Deus tem dado a você para evangelizar no seu lar. Talvez aquilo que você esteja vendo lá e que seja uma inquietação no coração dos seus entes queridos, é a oportunidade para você pregar o Evangelho, para você falar do amor de Cristo. Observe os princípios que aqui nós colocamos nessa noite. Se você não deu para anotar aí, quando chegar em casa lá no YouTube, vá lá, reveja e anote tudinho direitinho, para que você depois possa trazer isso para a sua vida, para a sua experiência e cumprir a missão que Cristo Jesus te deu para você cumprir. Então, meus irmãos, confiemos no poder do nosso Deus, que é capaz de quebrar o coração mais endurecido que você possa imaginar. Eu lembro de como meu coração era endurecido. Quando minha mãe disse, olha, eu queria muito que você pudesse nos acompanhar na igreja, e eu disse para ela, mãe, eu não vou para a igreja porque eu não quero ir rezar, eu quero é curtir a vida. E eu lembro, no dia que eu aceitei um convite para ir para um retiro, e ali ouvi o Evangelho, e algo de extraordinário eu pude perceber naquela mensagem. Questionamento de como pode alguém me amar tanto. Um Deus que se encarna e toma o meu castigo, me amou a ponto de me tirar do lixão do mundo e me transformar agora no filho seu. Então, meus irmãos, é isso que Deus faz. E a gente não pode deixar de crer. Faça a sua parte, evangelize, que o Espírito Santo te use em nome de Jesus. Aham. Uhum. Uhum. É, e às vezes, Mirelle, também, como nós falamos aqui, falta sabedoria para mostrar que o Evangelho é vida. O Evangelho não é uma afirmação doutrinária de uma igreja. O Evangelho é vida. O Evangelho, o que eu estou passando, se você está passando alguma coisa que está te fazendo sofrer hoje, saiba que isto é fruto lá do pecado, que isso é fruto da desordem que o pecado causou aqui nessa terra. Porque se o pecado não tivesse entrado, você não estaria sofrendo o que você está sofrendo. Agora, detalhe, como é que eu chego ao Evangelho, mostro a boa nova a partir desse sofrimento que eu estou experimentando e que meus entes queridos estão experimentando? É isso que você precisa pedir a Deus. Para que aí você mostre a Ele que o Evangelho não é aquilo que é afirmado na igreja e acabou. Que o Evangelho tem algo a ver com a vida dele. Que aquilo ali está diretamente ligado à mensagem que você tem para proclamar. Então, é essa sabedoria que a gente tem que ter para evangelizar os nossos entes queridos, os nossos familiares. E a minha oração é que Deus use poderosamente vocês, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela aquilo que nós ouvimos nessa noite. Opa, levanta.
Ah, uhum. Pois é verdade, é verdade. Aham. Amém, amém. Vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que nós ouvimos nessa noite. Eu te peço que o Senhor nos ensine. Pai, é o Senhor quem aplica esses princípios na nossa vida. Eu sei que muitas vezes, Senhor, nós estamos preocupados com tantas coisas, Senhor, dessa vida, onde iremos morar, o que iremos fazer, para onde iremos, o que iremos dizer. Mas, Senhor, o mais importante nós já temos, que é o Evangelho, que é a certeza, Senhor, de que em todo e qualquer momento o Senhor nos ama, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desampara. E eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor nos estimule a pregar esse Evangelho para aqueles nossos entes queridos que ainda não te conhecem. Meu Deus, não nos deixa calar, porque se eles morrerem sem Cristo, Senhor, eles morrerão e irão para a danação eterna. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ver todos aqueles que amamos, Senhor, juntos contigo, participando, Senhor, da mesma graça e da mesma glória. Pai, eu te peço assim, e sei que Tu és poderoso para nos ensinar e para converter aqueles, Senhor, que temos apresentados a Ti. Pai, assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos.